No encontro passado, nós falamos sobre o pensamento ateísta de um dos grandes filósofos da humanidade, de uma das mentes mais brilhantes que a humanidade já produziu, Ludwig Feuerbach. Naquela oportunidade, nós falamos e conceituamos, as principais ideias de Ludwig Feuerbach no que se refere ao ateísmo, ou seja, a não crença em personalidades divinas. Nós destacamos, por exemplo, que Ludwig Feuerbach serviu, aliás, de referência para outros pensadores, para outros filósofos, como o próprio Karl Marx. E nessa nossa conversa de agora, nós vamos continuar destacando a forma que Ludwig Feuerbach entende a religião, a forma como Ludwig Feuerbach entende a crença da humanidade em Deus e a forma como ele vai construir as suas críticas relacionadas à religião ou às religiões e as críticas relacionadas a essa crença da humanidade em um personagem divino ou em personalidades de caráter divino. Então, de forma geral, nós podemos dizer que Feuerbach, em seu pensamento, em sua filosofia, no seu modo de pensar essa relação homem e religiosidade, homem e crença em Deus ou em deuses, ele vai converter, ele vai transformar a teologia, o estudo da crença da humanidade em Deus, ele vai converter, vai transformar a teologia e a religião em um estudo antropológico que vai se centrar, portanto, no homem, na humanidade. Dentro disso, o papel da filosofia, segundo Ludwig Feuerbach, não é o de desprezar, não é o de zombar a religião ou a teologia. Pois, segundo Ludwig Feuerbach, tanto a religião como a teologia são de grande importância, são de grande valia para a humanidade. É um fenômeno humano, segundo o próprio classifica Ludwig Feuerbach. E por ser um fenômeno e por ser de grande importância para a humanidade, elas precisam ser respeitadas. Mais do que respeitada a religião e a teologia, elas precisam ser compreendidas. Palavras de Ludwig Feuerbach. E para compreendermos a crença dos homens em um Deus, para compreendermos a crença da humanidade em deuses, temos que compreender também que a consciência, temos que compreender, aliás, a consciência que o homem tem de Deus é a consciência que o homem tem de si mesmo. E isso nós deixamos muito bem fundamentado na conversa anterior, quando nós destacamos que o homem passa a transferir o que ele não pode para uma personalidade divina. Quando nós dissemos que o homem passa a desejar algo que ele não pode e passa a transferir a possibilidade desse desejo ser realizado para alguém do plano divino. Nós destacamos e fundamentamos isso na conversa anterior. Então, Ludwig Feuerbach vai dizer que para compreendermos a crença dos homens em um Deus, temos que compreender também, e ao mesmo tempo, que a consciência que o homem tem de Deus é a consciência que ele tem de si mesmo. Deus, para Ludwig Feuerbach, é a expressão do que mais profundo existe no ser humano. E isso nós destacamos na conversa anterior. Então, Feuerbach vai dizer que teologia é antropologia. E todos os discursos sobre Deus, todos os discursos sobre os deuses, são discursos sobre o ser humano, sobre suas capacidades, sobre suas frustrações e sobre o que ele projeta para si mesmo e para o seu semelhante. Compreenderam? Então, quando Ludwig Feuerbach diz que para compreendermos a crença do homem em Deus, nós precisamos compreender que a consciência que o homem tem de Deus é a consciência que ele tem de si,
é exatamente nesse fundamento que Luiding Feuerbach vai dizer. Ou seja, os discursos que a humanidade, ou que o homem, que a humanidade faz sobre Deus, são os discursos sobre o ser humano, não é? Sobre suas capacidades, sobre suas frustrações e sobre o que ele projeta para si e para o seu semelhante. Perfeito? Então ele vai dizer que a humanidade constrói deuses para que eles sejam o que a humanidade não é. A humanidade constrói deuses para explicar o que ela, a humanidade, não consegue explicar. A humanidade constrói Deus e deuses para ser o que a humanidade não é. Ser o que a humanidade não consegue ser. Para poder fazer o que a humanidade não consegue fazer. Isso é uma visão de Luiding Feuerbach. A religião para Feuerbach é, portanto, um acontecimento completamente humano. E para compreendermos o humano em sua profundidade, temos que conhecer as religiões também com profundidade. Isso é o que diz Luiding Feuerbach. Perfeito? Então, a filosofia de Feuerbach, o pensamento de Feuerbach, ele é humanista, né? Com grande profundidade, inclusive. Uma vez que ele busca transformar a dependência que os homens têm, né, dessas personalidades divinas. A dependência que ele tem de si mesmo, por isso que ele constrói Deus ou deuses, segundo Luiding Feuerbach. O homem de Feuerbach não é um homem abstrato, né? Ele é um homem concreto, é um homem real, né? Que está inserido em uma natureza, né? Que tem necessidades próprias, segundo Feuerbach. Esse homem concreto é, em grande parte, o oposto do homem idealista que foi apresentado por um outro filósofo, Friedrich Hegel. Esse homem concreto de Luiding Feuerbach é real, é que cria os deuses, nos quais projeta a sua natureza, a sua corporeidade, a sua sensibilidade e a sua necessidade. O homem coloca, segundo Luiding Feuerbach, o homem coloca em Deus as suas qualidades, o homem coloca em Deus os seus desejos, o homem coloca em Deus as suas aspirações que não consegue realizar em si próprio. O homem vai perceber que não sabe tudo e ele vai projetar isso em Deus, né? Por isso que vai nascer o Deus onipotente, por isso que vai nascer o Deus onisciente e por isso que vai nascer o Deus, né, onipotente, onisciente e onipresente. Perfeito? Na nossa outra conversa, nós vamos destacar essas três características, segundo Luiding Feuerbach. Então, de acordo com Luiding Feuerbach, nós vamos destacar onipotência, onipresença e onisciência dessa divindade. Perfeito? Abraço virtual a todos e a todas.